host para dar tudo certo. You are live. Hello, ladies. How are you? Tá todo mundo me vendo e ouvindo? Pode falar hello aqui. Vou escrever para vocês. Hello. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? A gente vai começar o Empodere o Seu Inglês. Hello. Aqui no YouTube, eu não sei se o povo tá me vendo, mas espero que sim. No Instagram já tem gente aqui. Hello, hello. Vai arrasar hoje, teacher? Nossa, obrigada, Flávia. Vamos lá. Eu vou começar. Enquanto isso, vocês podem chamar os amigos para virem aqui. Quem tiver no Instagram, venha para o YouTube. O link está na bio. Quem está aqui no YouTube, hello. E bora. A gente fez vários stories essa semana, na outra semana, falando com vocês. Eu fui pegando algumas dúvidas que vocês colocaram lá na caixinha. Então, eu vou tentar abordar tudo que eu puder aqui hoje, alright? Tem slides, tá muito chique. Deixa vocês verem aqui, ó. Olha só. Que bonito. O Empodere Seu Inglês está aí, olha só. Hello Moto, propaganda do celular que tocou. Tá todo mundo vendo os slides? Hello. Vamos começar? Sem enrolação. Vamos lá, primeiro slide. Tô tentando compreender como tudo funciona, mas vai dar tudo certo. Let's begin. Olha só, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, como se organizar para chegar à fluência. Como? Você acredita que dá para aprender inglês no Brasil? Responde para mim. Sim ou não? Você acredita que dá ou acredita que tem que gastar um monte de dinheiro para ir para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para qualquer outro lugar? Você acredita que dá para aprender por aqui ou não? Escreve aí. Sim ou não? Dá para aprender aqui ou não? Hello, hello. A Carol Fernandes diz que sim. Yes, teacher. Gostei, já escreveu em inglês. Muito bem. Tá aqui. Entendi. Oh, a live acabou. O que aconteceu? A live do Instagram caiu. Deu ruim. Mas vamos continuar aqui. Como se organizar a chegar à fluência? Então, vamos lá. Dá para aprender no Brasil ou não dá? Um monte de gente está dizendo que sim, sim, dá para aprender. A Ana Paula disse sim, dá para aprender. A Jane Cleide disse sim. Eu concordo com vocês. Eu acredito que dá para aprender inglês no Brasil, porque foi assim que eu aprendi. Eu estudei numa escola tradicional durante 5 anos, mas eu era adolescente, tinha todo o tempo do mundo. Hoje em dia, nós, adultas, não conseguimos estudar por 5, 6 anos numa escola tradicional. Mas quando eu tinha minha cabecinha fresquinha, deu tudo certo naquela época. Né? E eu tinha condições, a minha mãe podia pagar, então a história era completamente diferente. Então eu tinha tempo e a cabecinha fresca para poder aprender tudo que eu queria na época. Eu vou falar mais disso depois, de como que foi a minha trajetória. Eu acredito que seja muito, muito, muito importante que a gente transforme o inglês em algo divertido. Como assim? Eu tinha 12. Eu tinha uns 12 anos, eu comecei a estudar inglês, e eu comecei a estudar porque eu gostava, porque eu queria. Então, eu pegava o caderninho, traduzia todas as músicas, traduzia tudo errado, gente. Colocava palavra por palavra. Outro dia eu achei esses caderninhos, estava tudo horrível as traduções. Eu não conhecia as estruturas, não conhecia algumas palavras, mas eu ia lá. E foi assim que eu consegui adquirir um monte de vocabulário. Então, funcionou para mim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que tem que se tornar algo divertido. O que vocês podem conectar o inglês de vocês a isso, a algo divertido? No meu caso, por exemplo, que estava me seguindo no Instagram, viu lá que eu fui atrás de um monte de shows, 5 shows da mesma banda, tô repetindo, de novo. Mas eu cantei muito em inglês, falei em inglês e ouvi muitas amigas e muitas pessoas que gostavam da banda falando muito sobre, poxa, mas eu tentei falar e não consegui. Poxa, mas eu não sei nada, e agora?
Então, muita gente queria se comunicar com a banda e não conseguiu. E mesmo assim, tudo aquilo que a gente estava vivendo era muito divertido. Então, com certeza, isso é um motivador para aquelas pessoas, para aqueles fãs daquela banda, para aprenderem inglês. Concordam comigo? Então, vai colocando aí nos comentários. O que você faz esse match? Você faz essa conexão do inglês com o quê para ficar divertido? Escreve aí para mim. O que faz tudo ficar divertido? Em inglês. Quero saber o que vocês têm para falar. Comigo sempre foi a música, séries e a Disney. Eu queria sempre ir para a Disney, aí eu ia dar um jeito de ir para lá. Eu comecei a aprender inglês por causa da Disney, na verdade. Eu fui para lá quando eu tinha 14 anos e aí eu enfiei na minha cabeça que eu vi uma menina brasileira trabalhando lá. Eu falei, ué, se essa brasileira consegue, eu também consigo. E aí eu encasquetei que eu ia conseguir fazer isso. E fiz 2 vezes. Então, para mim, isso foi um motivador enorme do inglês, da faculdade, de várias coisas que eu fiz na minha vida. A Flávia Souza disse filmes e músicas. Eu concordo que esses são grandes motivadores. Uma coisa que eu Paula Andrade disse música. A Raika disse aprendendo English, ouvindo música e assistindo séries. Muito bom. Aprendou English. Ok. Tudo certo. Tô aprendendo a mexer no negócio, hein, gente? Mas tá dando tudo certo. Vamos lá. E o próximo tópico que eu coloquei aqui é: você consegue se identificar com isso? Com isso o quê? Eu vou explicar para vocês. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu estava estudando nessa escola de inglês. E aí, eu me considerava uma boa aluna, já que eu tinha bastante vocabulário, eu estudava, era nerd, tá, gente? E aí, o que acontecia? Eu tirava nota alta em tudo. No listening, na parte escrita, no written, de que mais que tem? no reading, que é compreensão de texto, mas no speaking, a minha nota caía absurdo. Eu tirava assim 98, 100 pontos nas outras, e na hora de falar, ia lá para baixo a minha nota. Eu ficava travada na frente da outra pessoa, porque a prova era em dupla, eu deixava a outra pessoa falar e eu não falava nada. E virei professora, gente. Vejam como tem esperança. A gente pode. Talvez vocês se identifiquem com o seguinte: dentro da minha cabeça eu achava que eu sabia. Aí quando chegava lá na hora da prova, o professor falava: converse sobre sua última viagem, sei lá. Não saía nada, não saía. E muitas vezes eu sabia o que eu queria falar, estava na minha cabeça, eu tinha ensaiado, pensado, montado tudo na minha cabeça, e por que não saía? Né? Eu ficava com muita vergonha, eu tinha muita vergonha de falar. Então eu só abria a boca quando eu tinha certeza que a frase ia estar completamente certa. E isso me fez ficar quieta muitas vezes. Eu não abria a boca para participar dos exercícios, eu não falava com os outros alunos, eu tirava nota ruim no speaking, porque eu não queria falar. Eu só fui descobrir que eu realmente conseguia falar e era fluente quando eu fui para os Estados Unidos, e aí não teve jeito, eu tive que falar com os mesmos 14 anos. E aí eu me senti fluente quando eu fui para lá e fui colocada à prova. Mas eu já era fluente, só que eu não acreditava, não sabia, não tinha nenhum professor naquela época que falasse sobre confiança, sobre como melhorar o seu speaking, sobre como se sentir melhor com o seu inglês, que é o que eu tento fazer aqui e faço com as minhas alunas todos os dias quando eu estou dando aula no meu curso fechado. Então, vamos lá. Eu estou falando muito aqui de fluência. Alguma de vocês aí sentem isso? Vocês se identificam? Você sente a fluência em inglês? Você sente que você é fluente ou não? A Ana Paula da Silva disse aqui: eu não me sinto motivada. Não, ela falou ao contrário. Ela falou: eu estou desmotivada. Por que, Ana Paula? Conta pra gente. Por que você se sente desmotivada para estudar inglês? O que acontece? Não quer contar ou não sabe por quê?
É difícil a gente saber às vezes, né? Eu acho que muitas de vocês já estudaram em várias escolas, em vários métodos, até já viajaram, algumas pessoas já fizeram até intercâmbio, moraram fora, já sabe como é que é. Só que mesmo assim não se sente fluente. Olá, Flávia, eu me sinto fluente dentro do meu level. Level é nível, isso aí. A Ana Paula, eu tô esquecendo de clicar. A Ana Paula, não consigo entender quando alguém fala em inglês. É isso. É importante a gente saber qual é o ponto que a gente precisa melhorar. Então, Ana Paula, acho que você está no lugar certo. Porque, mesmo que você já tenha estudado antes, olha só, a Paula Andréia. Acho difícil, já estudei e não consegui. Isso é muito comum, Ana Paula. Não se sinta mal por isso, nem frustrada, porque é bastante comum. O que acontece? Em muitas escolas, em muitos cursos, os cursos são em português. Não é o caso do meu curso fechado. A aula número 1 já vai ser em inglês. E você vai ter que lembrar de usar todos os recursos possíveis de uma aula gravada. Que é o quê? Diminuir a velocidade, ler o script, assistir várias vezes, pausar. E é assim que você vai já, desde a aula 1, poder praticar esse inglês. E aí, primeiro de tudo, você vai conseguir entender o que eu falo em inglês. E depois você vai conseguir entender as outras pessoas. A gente vai indo aos poucos. Então, olha só, o que significa fluência? Olha só, não sou fluente, mas gostaria muito de falar inglês. É bem por aí. Muita gente estuda, já foi em vários lugares. Olha só, a Raika, eu até entendo algumas conversas em inglês. Então, o que acontece? Que você já estudou, já entende algumas conversas, mas não entende todas. Ou compreende, mas não consegue falar. Olha só aqui, ó. Primeiro escrevo e leio várias vezes para me certificar. Eu fazia isso também. Não abria a boca se não soubesse que estava correto. Mais uma, ó. Eu estou super animada. Aprender de verdade. Nunca fiz aulas de inglês, mas gosto muito. Às vezes a pessoa não fez a aula, mas ela está já inserida nesse mundo do inglês. E aí ela pode ser inserida através de um curso, de uma professora que ela se sentiu mais segura. Vamos lá, eu sou professora, tá, gente? Então eu tenho papéis com anotações além de slides. Então vamos lá. O que significa fluência? Vamos falar sobre isso. Vou mostrar para vocês o que está no dicionário. Muita gente aqui falou das suas experiências e eu também, mas a gente não se sente fluente por quê? Porque às vezes a gente se compara com alguém, às vezes a gente não sabe direito o que é fluência. Olha só, de acordo com o dicionário, hein, gente? Oxford Languages. Fluência é um substantivo feminino, então ele está no lugar certo aqui, no elas falam inglês. Então, é uma qualidade do que flui. Fluidez. Sentido figurado. Figuradamente. Característica do que é natural e espontâneo. Que flui. Então, pronto, gente. É só fluir. Não tem nada a ver com... Vou falar disso também. Não tem nada a ver com falar igual a um nativo. Ter a pronúncia perfeita. Tem nada escrito isso. Saber tudo de gramática. Conhecer todas as palavras do dicionário. Tem nada disso escrito aí. Fluência é só falar e fluir. Fazer fluir. Se fazer entendido, acho que é legal também. E fluir. Então, vamos continuar. Tem até aqui embaixo, tá vendo? Como substantivo. Noun é substantivo. Então, fluency, fluência e flow. Então, é só deixar rolar. Que é muito difícil a gente deixar rolar alguma coisa quando a gente tá o quê? Nervoso, apreensiva, ansiosa. Vamos continuar. Será que o seu inglês vai ser assim um dia? Natural, e você vai conseguir ser espontânea e falar no 1, 2, 3 e já, sem deixar as emoções tomarem conta de tudo e você travar? Eu acredito que sim. Para começar, eu quero que vocês pensem em como vocês são como alunas. Como você é como aluna? Você é visual? Você gosta de slides, como eu estou colocando aqui? Fotos, vídeos, assiste bastante YouTube, séries? Você gosta de gráficos? Gráficos eu não gosto.
mas eu sou muito visual. Se eu passo numa rua, eu lembro que eu já passei ali. Se eu passo as lojas no corredores do shopping, eu lembro, essa aqui a gente já passou na frente. Eu, na prova da escola, eu lembrava onde estava a resposta no livro. Ah, tá do lado daquela foto. Eu sou bastante visual. E vocês são o quê? Visual. Temos mais um, auditiva. Auditiva é o quê? A pessoa que gosta de ouvir bastante. Então, ela vai ser boa no listening, ou ela vai ter bastante facilidade em ouvir, em português ou em inglês. Ela vai falar em voz alta para estudar, sabe aquela pessoa que fica lendo e relendo as coisas em voz alta para memorizar? Eu faço isso às vezes. Isso é muito bom para o inglês, porque você ouve, repete, e aí vale a pena. E você gosta de repetir as palavras, então vai evoluir rápido também a sua pronúncia. Gosta de músicas, eu também sou muito musical. E aí, o último é sinestésica, é aquela pessoa que gosta de pôr a mão na massa, que gosta das coisas na prática. Não adianta o professor ficar falando, só que ela não vai entender nada, ela precisa fazer o exercício, usar o que foi ensinado. Boa, Raika, você pode sim ser duas coisas, tá? Um pouco sinestésica, mais visual. Você pode ser uma mistura dos três, mas é muito importante que você saiba o que você é. É o primeiro passo para conseguir começar a estudar. Saber o que é bom para você. Assim você vai saber se esse curso é para você. Você vai saber se essa aula é boa, se eu sou boa, porque você vai saber o que é bom para você. A Ivone é visual, a Paula ouvir, então ela é auditiva, a Ana Paula é visual, a Silvia é visual, todo mundo, a maioria. A Flávia é visual, eu também. Muito, muito visual. Tá certo? Vamos falar sobre algumas coisas práticas, porque eu comecei essa aula falando sobre, como se organizar para chegar à fluência. Então, primeiro de tudo, você vai se identificar qual é o seu estilo de aprendizagem, um desses três. Agora tem mais dicas práticas. Algumas ideias para vocês, depois do estilo, o uso da internet. Isso eu acho que todas vocês que já estão aqui já estão fazendo. Provavelmente já usam aplicativos para estudar, Duolingo da vida. Provavelmente já usam alguns sites. Talvez vocês conheçam sites de notícias, BBC Learning English, que lá tem já exercícios, tem áudio, e você pode entrar lá e fazer. Deixa eu escrever para vocês. Então, Duolingo. Alguém usa aplicativo aí para aprender? Ou pelo menos para praticar? Qual foi o outro que eu falei? BBC Learning English. É legal que lá tem uns áudios de 6 minutos. Podcasts também são bons, agora tem um monte. Você colocar lá no seu Spotify English, você vai achar vários podcasts. E o que eu gosto mais é o Lyrics Training, que dá para brincar bastante, ouvindo música. Então, é usar e abusar da internet, primeiro porque é gratuito, segundo porque a gente está com o celular o tempo inteiro na mão, sem fazer nada. Mentira, mas a gente está. Então, ao invés de ficar lá no Instagram só olhando, a gente pode estar ali aprendendo alguma coisa. Então, e o último é a rotina. Inserir o inglês na sua rotina. Parece bobo, né, falar isso, mas eu acho que é o que mais a gente resiste. Ó, a Carol baixou o Duolingo e tá amando. Ele é bem repetitivo, é muito bom para vocabulário e formação de estruturas. Todo mundo usa o Duolingo. A Flávia tá falando do News in Levels, verdade. News in Levels. É muito legal o News in Levels, porque ele tem notícias atuais. É legal também para a rotina, vocês começarem a seguir, como você diz no Instagram? Perfis. É legal vocês começarem a seguir perfis de notícias. CNN, BBC,
porque assim vocês... Eu gosto do New York Times, que ele tem algumas coisas que são... Eu acho que é NY Times. Ele tem algumas ramificações. Então tem New York Times Music, New York Times Gender, New York Times Travel. E aí você pode ver vários assuntos diferentes. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que inserir o inglês na nossa rotina. Como? Com o celular, com os aplicativos, com sites de notícia, perfis do Instagram. Comecem a seguir coisas já em inglês, que isso é muito bom. Bora lá. Talk for 1 minute. Eu gostaria que vocês pensassem aí com carinho e respondessem para mim por escrito mesmo. Mas aí vocês podem ir falando na casa de vocês. Isso é um exercício que eu sempre faço com as alunas. Vai, fale por 1 minuto. Talk for 1 minute about... E aí eu falo o assunto. Seus hobbies. Aí eu vou cronometrar e a pessoa começa a falar. Isso eu faço bastante com as minhas alunas para elas praticarem o improviso. Porque falar inglês é o quê? Improvisar com o que a gente já tem, ao invés da gente ficar, ai meu Deus, mas em português eu tenho um vocabulário super elaborado, em inglês eu não sou tão boa. A gente pensa assim, mas não precisa. Usa o que você tem. Então, escrevam para mim. Vamos fazer por escrito aqui, que é o recurso que a gente tem. Talk for 1 minute. Então, fale por 1 minuto. Respondam essa pergunta para mim, por escrito. What do you do? Conhecem a pergunta? Eu não vou traduzir. No meu curso é tudo em inglês. Não temos nada traduzido. Uma palavra ou outra, vai. Uma música ou outra, porque eu adoro música, eu coloco. Então, what do you do? O que você faz? Eu falei que não ia traduzir. Ah, essa professora é assim. What do you do? Responde aí. What do you do? 1 minuto para vocês elaborarem. Cadê o tic-tac? Tô esperando. What do you do? Quem tá no Instagram, venha para o YouTube. Link tá na bio. Aqui tá bonitinho, aula com slides e tudo. Olha, mas a Irene respondeu aqui no Instagram. I am retired. A Irene respondeu. I am retired. Que é eu sou aposentada. Thank you, Irene, mas vem pro YouTube. A Ana Paula não entendeu. What do you do significa o que você faz. O que você faz da vida. Eu vou responder. I am an English teacher. Mandando aí para vocês. Então é assim que vocês têm que responder. I am an English teacher. Olha o da Flávia. I am a pharmacist. Very good, Flávia. E o meu? I am an English teacher. Olha a diferença do meu e o da Flávia. O meu é an English teacher. O da Flávia é a. Lembra dessa do artigo? Mirella, I am a housewife. Raika, I am student. Raika, tá faltando o a. I am a student. Ana Paula, conseguiu entender agora? Tá participando. I am a teacher. Very good. Mais alguém? Ah, e a Nancy falou I am tired. Ela tá cansada, isso? Mas aí não é sua profissão. Conta pra gente a sua profissão. Quando eu faço essa pergunta, what do you do? É o que você faz, no sentido de o que você faz da vida. Adoro quando acontece isso. Metade inglês, metade português. I am aposentada. Paula, esse vai ser assim aqui, ó. Alguém respondeu retired. Ah, foi lá no Instagram. Aqui, ó. Esse, ó. I am retired significa eu sou aposentada. Muito bom. Mais alguém? Very good, ladies. Vamos continuar. Deixa eu tirar esse comentário aqui. So, let's continue. Acredito que esse seja o tópico que
a gente tem mais dificuldade. Por que eu travo na hora de falar? Por quê? Contem para mim, por que vocês travam na hora de falar? Eu coloquei aqui algumas hipóteses, mas eu gostaria de saber de vocês. Agora eu vou abordar um pouco o medo de falar inglês, medo de falar em público, não conseguir improvisar muito bem. Então, por que eu travo na hora de falar? Tell me. Venham para o YouTube, Instagram. Por que eu travo na hora de falar? Primeiro eu coloquei aqui. Medo de falar em público. Então, será que você também não travaria em português? Já parou para pensar isso? Às vezes a gente trava em inglês, mas trava em português também. Porque a gente ficou nervosa, porque aconteceu alguma coisa antes daquela reunião, porque tem os boletos para pagar. O pessoal ainda está escrevendo a profissão. Boa. Quem trava aqui na hora de falar? Conta para mim. A Raika falou, medo de falar em público. Eu concordo. Tem medo de falar em público, tem medo de errar na frente dos outros, como se a gente fosse ser julgado por alguém. Timidez. Boa, Paula. Timidez. Era o meu caso. Eu tinha muita vergonha e muita timidez. Eu sabia, eu era boa aluna e não abria a boca. A Nancy disse, me too. Acredito que me too para timidez. Timidez em inglês é ser tímido, né? To be shy. Shy é tímida. Então, vamos elaborar isso um pouco melhor. Eu coloquei o medo de errar, medo de falar. A Irene, ela veio, hein? Ela estava lá no Instagram e veio para cá. Isso aí. Ó, a Silvia, eu sou muito tímida. Ainda botou o macaquinho. Eu também. Olha só, ela tá nervosa aqui já, Jane, ó. Calma, Jane, respira. Eu vou falar sobre a respiração daqui a pouco. Como se escreve cabeleireira em inglês? Ó, você vai escrever I am a hairdresser. Eu sou uma cabeleireira. E não fica nervosa. Ó. I am a hairdresser. Pronto, falou. Repete aí na sua casa. A gente fica nervosa só por causa de um exercício. Então, vamos lá. O medo de falar em público e de ser pego de surpresa. Aconteceu alguma coisa, você tem que falar na hora e não sai nada. Olha a Terezinha. Eu, Terezinha Ventura, tenho vergonha, travo, medo de falar errado. Não é isso mesmo? Por que isso acontece, né? Eu acredito que muito parte não do inglês, porque às vezes a gente já estudou, já sabe, já se preparou, e aí na hora não sai nada. O que acontece nessa hora? O emocional fala mais alto e a gente não consegue falar. Quando a gente é pego de surpresa. Sabia que existe um nome sobre isso? Ó, medo de falar em público, de errar em público, se chama glossofobia. Tem um nome para isso. Esse medo, ele existe. A gente vai ter que entender que ele existe, ele vai sempre existir, vai ficar aqui dentro da gente, mas a gente tem que tentar superar esse medo e entender que a gente vai errar. Até em português a gente erra. Às vezes a gente não tá falando, saímos nós vai, nós vem. Sai errado em português também. Então a gente não precisa ter tanto medo assim de errar. E muitas vezes a gente fica achando que os gringos, as gringas vão corrigir a gente, vão enfiar o dedo na nossa cara, mas não vão. Não funciona bem assim. A gente pode errar e tá tranquilo, tá tudo bem. Esse medo, ele existe, tem até nome, glossofobia, mas ele não pode te paralisar. Não é porque a gente paralisou numa apresentação lá na infância, na escola, em 1990, que a gente precisa paralisar agora e não deixar isso acontecer de novo, né? Eu falo por mim, porque foi isso mesmo que aconteceu comigo.
Muitas vezes eu travava em alguma apresentação da escola e aí isso foi vindo até eu não conseguir fazer live, não conseguia fazer vídeo, ficava apavorada e é só uma câmera, né? Que boba. É. A gente perde várias oportunidades por causa da timidez. Inclusive eu. Olha só, Mirella, gostei, Mirella. When I need to speak in English, I get nervous and the words disappear. Exactly. Some tudo, tudo. E como que a gente faz para não sumir? Primeiro que eu sempre falo para as alunas que elas precisam se preparar antes. Se você souber o que vem por aí, vai ser mais fácil. For uma entrevista de emprego, então a gente pratica, você se apresentar, você falar sobre seu passado, sobre onde você trabalhou, usar os verbos todos no passado, e aí você vai se sentir um pouco melhor na hora. Vai aparecer talvez uma pergunta que você não saiba? Vai, mas não tem vergonha nenhuma em dizer eu não entendi, I didn't understand. E aí a pessoa faz a pergunta de novo, que could you repeat, please? E você tenta de novo. E muitas vezes que eu ensino sempre às alunas é que você tem que tentar entender não tudo. Você vai tentando entender por palavras-chave. Às vezes você não vai entender a frase inteira, mas vai entender um pouquinho de cada e vai conseguir responder. O que mais temos aqui, ó? A Ana Paula da Silva. Eu travo porque não sei mesmo. Não sei improvisar. Para eu entender, preciso ver escrito e traduzir. Olha só. Mas, Ana Paula, tem uma coisa para te dizer. Isso é porque você está se segurando muito forte nisso, de precisar ver escrito. Aos poucos, você precisa ir tentando tirar o escrito e ficar só no ouvido. Tem que praticar bastante listening. Faz o processo ao contrário. Começa primeiro ouvindo e depois vai para a leitura. Não vai direto para a leitura para não ficar como se fosse um vício mesmo. Bora lá. Apresentações. Improviso. Boa parte do que a gente tem que falar é no improviso mesmo. E aí, como é que você vai aumentar o seu vocabulário para vocabulário, cebolinha? Vocabulário para melhorar o seu listening, melhorar a sua escrita? Lendo e ouvindo. Eu coloquei aqui um documentário que tem na Netflix que se chama The Call to Courage, da Brené Brown, que ela fala sobre vulnerabilidade, né? Você ter a coragem de errar, a coragem de ir lá e fazer errado mesmo. E aí você está sendo vulnerável, você acaba sendo exemplo para os outros e consegue se sentir melhor assim, porque todo mundo erra. E ela fala uma frase muito legal que é essa aqui, ó. The important thing is showing up. The important thing is showing up. Vou colocar aí para vocês verem. Olha lá. Tá no slide, mas assim fica melhor. The important thing is showing up. O que é isso? Que a coisa mais importante que existe é comparecer, ir lá e aparecer. Como assim? Na aula. Vai lá e assiste, vai lá e ouve o que você tem que ouvir. Tenta tirar o escrito, como a Ana Paula falou, e faz só a parte do listening. Então, você tem que comparecer, você tem que aparecer e tentar um pouco todos os dias. Porque se você nem fizer, não vai acontecer. E quais são as 4 ações que a gente pode ter contra esse medo todo? Medo de errar, medo de falar em público, medo de improvisar, medo de não ter vocabulário suficiente. Vamos tirar esse aqui? Ok. Olha lá. Eu tenho 4 estratégias, vamos dizer assim. A primeira de todas é que as pessoas vão achar você louca, mas e daí? Fale sozinha. Eu falo muito sozinha, até em português, gente. Tô assumindo, sendo vulnerável, dizendo que eu falo sozinha, para que vocês não tenham vergonha. Então, primeiro você vai falar sozinha com quem? Com ninguém, com o espelho, com você mesma. Por quê? Porque às vezes a gente se acha boba, se acha um personagem falando outra língua, porque a voz muda, o jeito muda, a língua não vai para o mesmo lugar quando você está falando, muda a entonação, muda tudo. Às vezes muda até nosso rosto.
dependendo do que a gente fala. Então, começa assim, fale sozinha, na frente do espelho, para você se sentir bem com você mesma. Daí você vai se preparar para o que você tiver que fazer, a entrevista de emprego, aquela reunião, a apresentação. Então, você vai fazer várias vezes na frente do espelho, pensando só em você. Repete tudo em voz alta, sempre em voz alta, porque falar, né? Tem que falar falando. E quando você se sentir confortável o suficiente com você mesma, faz o quê? Chama alguém para assistir. Chama sua mãe, chama o seu pai, chama um irmão, uma amiga. E aí deixa essas pessoas falarem se elas estão achando bom, se está ruim. E aí você abraça as críticas, né? Procura alguém que sabe que possa te ajudar também. Uma professora. E aí é legal. Ó, a Rosana disse, eu falo sozinha também, eu gosto. Gosto de sinceridade. E aí, a número 2, muitas pessoas disseram aqui que a timidez atrapalha. Então, atividades contra a timidez. Que foi o que funcionou para mim. Grave vídeos. Então, mesma coisa. Primeiro, grave vídeos e áudios para você. Por exemplo, a sua voz em inglês muda, né? Tem até um vídeo por aí circulando na internet de um menininho que ele vai falando a mesma frase em várias línguas e todas elas mudam a voz do menininho. Não sei se vocês viram. Depois vou procurar para postar. Então, grave vídeos, grave áudios, escute você mesma falando inglês. Monta um grupo de WhatsApp com você mesma, sabe? Naquele esquema. E aí você vai conversando com você mesma lá, ouvindo. E depois você monta com uma amiga. Olha aqui, ó. Mundo Livre Ateliê. Falar com uma amiga que está aprendendo também é muito bom. Eu faço isso. É importante. Então, é sempre bom, assim, primeiro você começar num ambiente seguro. Primeiro com a minha professora. Primeiro com a minha amiga, no meu WhatsApp. E depois você abre para todo mundo. Se você ficar... Tô constrangida, estão me filmando. Se você ficar com vergonha, com medo, ou se você logo se jogar na fogueira, vou falar com o meu chefe. Vou testar esse inglês agora com o meu chefe. A chance é grande de você travar. E aí você vai se frustrar, vai ficar triste, e aí você vai voltar para a estaca zero. Então, vai para um ambiente seguro primeiro. Número 3, olha lá. A gente falou alguma coisa sobre isso antes que eu falei que ia ser importante respirar. Ah, foi a pessoa que eu falei que não sabia escrever o... Esqueci o nome dela. Que queria... A Jane. Queria escrever que ela era cabeleireira. E aí ela voltou nervosa, porque não conseguiu responder uma pergunta. E é assim que a gente fica mesmo, né? Quando a gente tá ansiosa, é nervosa, o que acontece? A gente começa a falar rápido. Sem respirar. Não faça isso. Faça pequenas pausas, respira, olha para as pessoas ao seu redor, olha no olho, vê o que está acontecendo em volta, se situa e volta a falar inglês. E aí você fala o que você precisa dizer, tentando manter a calma. E como que a gente vai manter a calma? Só respirando fundo. E o último é ter objetividade, porque às vezes a gente quer falar muito. Ah, eu quero bater um papo enorme, quero conversar, quero falar muitas coisas. E aí não sai tanta coisa, não é igual ao português, não vai ser igual ao português. Às vezes em inglês você já fez mestrado, pós-graduação, 2 pós-graduação. Então o seu português é muito elaborado. Então não vai ser igual. O mais importante é que você seja objetiva. Pensa o que você vai falar, pensa que você vai falar alguma coisa que tenha começo, meio e fim. E assim você não vai se perder no que você tem que falar, na mensagem que tem que falar. Certo? Às vezes a gente não vai conseguir sustentar uma história muito longa para alguém. A Mirella tá perguntando de mim. Teacher, foi muito difícil para você ficar fluente? Como foi o seu processo? Foi o que eu disse. Eu tinha muita vergonha, muito medo de errar, achava que todo mundo ia rir da minha cara, ia me julgar. Então, enquanto eu era aluna de inglês durante 5 anos, eu era muito quieta e tirava notas ruins no speaking, que é justamente o que a gente quer falar, para ser fluente.
E aí eu sentia que o que eu fazia era isso, eu me trancava lá no meu quarto, ficava ouvindo minhas músicas, traduzindo as coisas e ficava falando sozinha, criando cenários e conversações e diálogos. E foi assim que eu fui sentindo que dava para falar. Só que realmente eu só senti que eu era fluente quando eu fui para fora e consegui me comunicar com uns 15 anos de idade. Mas olha, para falar do fundo do coração, eu só fui ficar boa mesmo quando comecei a dar aula, porque aí eu falava inglês todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu comecei a sentir, poxa, eu consigo fazer isso, eu consigo falar, as pessoas conseguem me entender. Eu tinha 18 anos. Eu tenho essa carinha, mas eu tenho 37, tá, gente? É que a genética é boa comigo. Então vamos lá. Para o próximo. Gostei da pergunta, Mirella. Podem mandar mais perguntas também, ok? Que eu vou parando e explicando tudo que vocês quiserem. Olha só. Mito da pronúncia perfeita. Isso é uma coisa que eu não gosto. Eu amo ensinar pronúncia, gosto bastante de ensinar pronúncia. Pronúncia e entonação, vou ensinar, inclusive, daqui a pouco aqui, um pouquinho de pronúncia e entonação, para vocês terem um gostinho de como que é a minha aula de verdade, dentro do meu curso. E aí a gente vai pensar aqui sobre esse mito da pronúncia perfeita. O que acontece? A gente fica assistindo vários vídeos, né, no YouTube, muitas vezes, e tem lá, não diga isso, não diga aquilo, fale assim, fale assado, fale de outro jeito. E aí a gente acaba não falando nada. E o primeiro mito é fale como um nativo. Acho que a gente vai sempre se comparar com os nativos. Ah, não estou entendendo nada porque a pessoa é gringa. Não estou conseguindo falar igual. Ou tem uma frase numa música que eu não consigo falar. É isso mesmo. Não existe esse fale como um nativo. Você vai falar como uma brasileira falando inglês. E não tem problema nenhum. Você pode ter o seu sotaque de brasileira, falando a pronúncia certa, mas não vai ser igual a um nativo. Algumas pessoas conseguem? Conseguem. Por quê? Porque elas treinam muito, estudam muito e elas imitam sotaques até que chega um momento que ela consegue essa proximidade, né, de falar como um nativo. E eu ainda posso falar mais coisas sobre isso, porque não é a pronúncia que faz você parecer um nativo, e sim a entonação, que é o que eu vou ensinar daqui a pouco. Porque em português a gente fala numa linha reta, e em inglês eles falam com altos e baixos. Até às vezes eles não mexem até o pescocinho. Então é isso que faz você sentir que você está falando melhor em inglês. Fluência não é pronúncia perfeita. Lembra do significado de fluência? Então, fluência não é pronúncia perfeita. Você pode falar do jeito que você achar melhor. Não precisa estar tudo perfeito. Não tem diferença, na minha opinião, você falar Saturday, que é sábado, e falar Saturday, Saturday. Qual a diferença? Você está só imitando mais um nativo. E aí é como eu digo, você escolhe sua frescura. Porque os americanos falam Saturday, os britânicos vão falar Saturday, e aí você escolhe o que você quer falar. Não existe certo e errado nesse momento de escolher o tipo de inglês que você quer falar. Porque existem mais pessoas hoje no mundo falando inglês como a gente do que os nativos. Já tem mais gente pelo mundo todo, chineses, indianos, japoneses, falando em inglês do que os próprios nativos, né, que nasceram em países que falam inglês. Então, você vai encontrar mais gente por aí falando com sotaque. E isso é uma coisa que as minhas alunas sempre falam: ah, minha empresa é da Índia, e eu não entendi nada que falaram na reunião. Minha empresa é da China, e eu não entendi nada na reunião, por causa do sotaque. Então, não se preocupem em parecer como um nativo e ter essa pronúncia perfeita, porque, de verdade, os gringos não ligam muito para isso, não. A gente, aqui no Brasil, a gente se preocupa muito com pronúncia perfeita.
Então, aí a gente tem essas 3 diferenças: sotaque, pronúncia e falar errado. É aí que a gente tem que tomar um cuidado. A gente vai aprender a pronúncia correta da palavra na aula? Vai. Mas a gente não vai perder nosso sotaque de brasileira. Às vezes eu chego em algum lugar e a pessoa não sabe de onde eu sou. A pessoa pergunta: "Ah, mas você é da Inglaterra? Você é americana?" E aí eu tenho que falar de onde eu sou, porque o meu sotaque não é exatamente nem de um lugar nem do outro. Eu sou uma brasileira falando inglês corretamente. Então, temos nosso sotaque, vamos aprender a pronúncia correta, e aqui é que tem o problema. A gente não pode falar errado. Por exemplo, falar praia e falar aquele palavrão. Aí vai acontecer um problema de comunicação. Você vai falar praia, mas a pessoa vai achar que está sendo xingada. Aí sim deu errado. Então é isso que não pode acontecer. Então vamos ver aqui, ó. A Carol Fernandes, vamos ver os comentários de vocês. Eu estou aprendendo, na maioria das vezes preciso ouvir a pronúncia várias vezes para conseguir falar. É isso. Tem que ouvir várias vezes. Eu faço isso até hoje. Se eu estou assistindo um filme, uma série, e falou uma expressão que eu não conheço, eu pauso o filme e repito. Ou eu não pauso e fico atrapalhando as outras pessoas que estão assistindo comigo. E fico falando assim mesmo. A Mirella diz que é inspirador para nós saber do processo de vocês, teachers. Oh, thank you. A Viviane. Mas eu conheço essa moça, Viviane. Eu fui ouvindo muita notícia de fora porque era muito difícil. Quando comecei a entender do que eles estavam falando, quase chorei. Chorou de emoção, né? Não da notícia que era ruim. Ai, ai, ai. Peraí, temos muita. Olha só o que a Silvia disse. Adorei o exemplo que você deu. No português se fala numa linha reta. A gente vai ver daqui a pouco no próximo exercício. Olha a Mirella, no maior bate-papo. Teacher, você já assistiu um TED Talk da Mariana Pascoal sobre o Faisal? Está aqui no YouTube. Não. Vou assistir. A Vivi quase chorou de emoção quando ela entendeu as notícias em inglês. Muito bom. Muito bom. Eu esqueci de falar uma coisa aqui que era para eu ter falado há muito tempo, desde o começo, mas ainda tá em tempo. Me digam, tanto aqui no Instagram, que não vieram aqui para o YouTube ainda, como vocês que estão aqui. Por que vocês estão aqui? Por que vocês precisam aprender inglês? Eu esqueci de fazer essa pergunta. Responde para mim. Por que você precisa falar inglês fluente? Por quê? Você precisa falar inglês fluentemente. Olha só, minha pergunta para vocês. Eu sei que tem um delayzinho para vocês responderem. Venham para o YouTube, tem 5 pessoas lá no Instagram. Venham. Por que você precisa falar inglês fluentemente? Quais são os objetivos? O que vocês querem com isso? Ana Paula disse para se atualizar nesse mundo. Eu gostei. Outro dia eu dei uma dica no Instagram que eu achei que era bobinha, né? Que era para procurar que o mundo ia se abrir para você se você tivesse buscado a notícia em inglês no Google. Notícia, ou ao invés de você colocar praias do Nordeste, sei lá, ou praias da Nova Zelândia, você colocar em inglês, New Zealand Beaches. E aí uma agente de viagem falou para mim: nossa, mas apareceu muita foto, apareceu muita notícia. Então, uma coisinha boba, né? E o inglês abriu mais portas. Então, a Ana Paula disse para se atualizar nesse mundo, que é o exemplo que eu dei. A Raika disse para viajar o mundo todo. Tipo eu, essa pessoa. Que não aguento ficar parada. Quer conhecer muitas coisas. A Mirella, I want to speak English. I don't need. Eu acho que quando eu comecei a aprender também, eu era muito jovem e eu não sabia direito para quê, por quê, eu só gostava. Acho que é parecido. Eu só queria falar. Mas eu queria ir para Disney, sempre quis. Mais alguém? E para o trabalho? Vocês precisam falar inglês para o trabalho? Para uma promoção? Para uma entrevista de emprego? Precisam? Tem alguém aqui que está com esse objetivo? De falar inglês. Minha irmã apareceu aqui, gente. Você gostava das músicas.
É verdade. Eu sempre gostei muito de música. A Rosana. Rosana. Porque eu amo inglês, eu também. Acabou que tudo ficou muito conectado na minha vida com o inglês, sempre. Eu gostava de ouvir música, até hoje eu gosto de ir em show, aí eu consigo falar com a banda favorita, aí eu gostava de assistir os filmes da Disney, aí eu fui pra Disney, aí eu fui trabalhar lá, e aí hoje tudo consegue se voltar aqui para a experiência que eu tenho em falar inglês, em se comunicar, e gosto de ensinar através de culturas, nem tanto de gramática. Que mais? Temos mais aqui, ó. A Paula disse, porque sempre tive interesse em falar. Na adolescência fiz o básico. Às vezes a gente começa a estudar e para, né? A Terezinha disse, porque quero me atualizar. Olha. A Carol disse, eu quero aprender para viagem, aprender hoje e praticar em breve para viajar. Tem gente respondendo aqui no Instagram. A Soraya, para falar com os caras da banda que eu gosto. Brincadeira, quero evoluir mesmo. Evolui para falar, né, Soraya? Gente, a Soraya é minha aluna, ela tá lá no Instagram. E a gente foi ver a nossa banda favorita e eu ficava o tempo inteiro. Já foi lá, Soraya, falar com a banda? Já foi. Já tirou a foto? Porque eu queria ver ela falando. Deu certo, né? Deu certo. A Andressa Dores aqui no Instagram. Preciso falar inglês para o trabalho. Você dá aula para aprender mais rápido? Sim, vou falar disso agora. Tipo, em 7 meses, não precisa ser fluente, mas preciso para destravar em reuniões. É exatamente isso que eu falo, vou falar agora. É exatamente isso que eu faço. Eu fico repassando coisas, reuniões com os alunos, sempre. Olha, a Terezinha disse que o inglês parece que vicia de tão bom. Eu concordo, eu não assisto nada em português, gente. Quando tá em português, eu fico agoniada. Eu quero que seja em inglês. Viciada também. Curiosidade, pois uma sobrinha foi para a Alemanha fazer pós e aí chegando no aeroporto, na hora do questionário em inglês, ela travou. No alemão nem se fala, passou no espanhol. Ah, deu um jeito, né? Porque ela tinha opções, ela podia falar em alemão, inglês e espanhol. Deu certo. E a Jane, porque o inglês está em quase tudo que vivemos. É verdade. Trabalho, televisão, músicas, é assim, sempre quis aprender. Isso mesmo. Então, acho que várias pessoas aqui estão com o objetivo de viagens e trabalho. Eu vou falar sobre trabalho, de inglês para o trabalho. E viagem, quem já me segue no Instagram já sabe, né? Já sabe. Ah, vamos fazer um exercício. Lembra que eu falei que em português a gente fala tudo em linha reta? Olha só. Em português a gente fala tudo em linha reta. Certo? A gente não tem muitos altos e baixos. Em inglês a gente tem bastante. Olha só. Coloquei só alguns exemplos aqui para vocês falarem na casa de vocês. Perguntas de sim ou não. Então, como assim? Perguntas de sim ou não. A resposta dessas perguntas vai ser sim ou não. Então, sempre vai ser crescente. Então, vocês podem ler aí na casa de vocês. Are you going to work tomorrow? Em português, a gente falaria assim. Are you going to work tomorrow? Mas os americanos não falam assim. Eles iam falar para cima. A entonação crescente. Vai, repete aí. Are you going to work tomorrow? E aí a resposta é yes. Ou então, no. Faz sentido? Repete de novo. Crescente quando a resposta for yes or no. Are you going to work tomorrow? Tomorrow? Vai para cima sem nem querer. Mas vai. Are you going to work tomorrow? Eu tô rouca, vou beber água. Repete aí. Are you going to work tomorrow? Tá todo mundo repetindo? Repete quantas vezes você quiser aí. Lembra que tem que falar sozinha, né? Então vai falando. E agora, quando vai ser decrescente numa pergunta o som? Quando a resposta não for sim ou não. A resposta vai ser qualquer outra coisa. Então, olha lá. Agora a gente vai cair. O final da frase vai ficar caindo. Why are you going to work tomorrow?
Viu que a de cima parecia que até que eu tava alegre? Tomorrow. Agora vai para baixo. Why are you going to work tomorrow? It's a holiday. Então agora tem um porquê. Vai lá, de novo, para baixo. Why are you going to work tomorrow? It's a holiday. Então por que você vai trabalhar amanhã? É feriado. Então, a primeira a gente termina com a entonação para cima, porque é uma pergunta sim ou não. A segunda, a gente vai ter um outro tipo de resposta. A pessoa fala, porque meu chefe mandou. Então, a entonação vai para baixo. Vamos para afirmações agora. Decrescente. Então, vai cair a frase também, no final. Então, I've been an English teacher for 17 years. Quase 18 já. I've been an English teacher for 17 years. Então, esse 17 years vai caindo, decrescente. Repeat, repeat. I've been an English teacher for 17 years. E quando você está listando coisas, olha só, é crescente e no final desce. Então, cada coisa que você vai falar, você vai para cima, para cima, para cima, e a última coisa você vai para baixo. Tudo isso é o que eu acredito que faz a gente se sentir um pouco mais fluente, um pouco mais próximo dos gringos. Então, vamos lá. I love series, movies and reading books. Vai para baixo. I love series, movies and reading books. Para cima, para baixo. Embaçou o slide, não dá para ler. Sério? Qualquer coisa você sai e entra de novo. Vamos de novo. Crescente no final desce. I love series, movies and reading books. Errei. I love series, movies and reading books. Agora vocês têm. E a última que eu coloquei aqui, enfatizando a importância de algo. Então, você vai falar crescente em palavras importantes. Quando é você que está falando, você sabe o que é importante. Então, você vai saber que palavras você vai colocar para cima. Então, eu esqueci um get nessa frase. I hope she can get. Faltou o get. Can get. I hope, o hope vai para cima. I hope she can get, vai para cima, that job position. I hope, é o hope, então eu tenho esperança, é importante. E que ela consiga, that she can get that job position. Então, a gente já subiu no hope, subiu no get, e dá para subir no job. No position, a gente desce. Job position. Isso é entonação, ok? Vamos continuar. Aham. Eu queria agora, depois de 1 hora junto com vocês, pedir aqui um momento para que eu fale sobre as minhas aulas, sobre o meu curso. Meu curso se chama Elas Falam Inglês, é o mesmo nome do meu Instagram. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o meu curso. Então, peço licença para vocês, já que a gente já conversou bastante e vocês viram exercícios, já me conhecem, já sabem como foi minha trajetória até aqui. Vamos falar um pouquinho de mim, do meu curso, do método, como que é? Então, vamos lá. Eu desenvolvi esse curso pensando em várias coisas, nas pessoas que querem viajar, nas mulheres que querem viajar, nas mulheres que estão pensando em conseguir um novo emprego ou seguir uma nova carreira. Olha só, coloquei aqui algumas coisas para fazerem vocês compreenderem quais são as nossas chances. Então, vamos lá. Se você fala inglês, você pode ter um salário até 61% mais alto. Você vai ter segurança para conversar em mais de um idioma. Então, você já fala português, você vai conseguir ter a confiança para falar em inglês. Você vai ter um aumento da sua capacidade cognitiva. É comprovado, gente. Quem fala mais de uma língua nem foge até do Alzheimer. E a gente pode ter a possibilidade de explorar novas experiências fora do Brasil. Então, as viagens cabem aqui. Empregos melhores, com certeza, porque
vocês podem ter visto um anúncio meu que falava sobre a Cato, que só 1% das pessoas é realmente fluente em inglês. E aí a própria Cato não consegue pessoas para as vagas de pessoas fluentes. Então, empregos melhores e estar na frente de todos e aproveitar oportunidades que você não consegue até agora, né? Explicar um pouquinho de como que eu criei esse método. Eu criei pensando em uma imersão, que a gente pudesse estudar todo dia. Mas aí depois eu vi que não é muito da realidade de todo mundo. A gente pode querer aprender rápido, mas não tão rápido. Todos os dias, um pouquinho, eu acho importante. Você vai ter estrutura toda dentro do curso para você aprender e estudar um pouquinho todos os dias. Você vai poder fazer isso. Eu penso sempre em ensinar inglês de uma forma prática e útil, então dentro do curso vai ter muitos vídeos, textos e tudo em inglês, ok? Desde a aula 1. Né? Então eu não vou fazer você perder tempo com o que realmente não funciona para você. Você ficar vários meses num curso que fica só falando em português. Porque o meu público aqui, o que eu quero para você é que você já entenda em inglês desde a aula número 1. Use os recursos da internet, volta ao curso, a aula, assiste de novo, diminui a velocidade, entende o que eu falo em inglês e você vai se sentindo melhor a cada aula. Então, eu quero te mostrar o que você vai fazer com esse conhecimento. Eu ensino lá a fazer um currículo, a passar na entrevista de emprego. Então, são coisas do dia a dia mesmo. E o que eu disse lá no começo da aula, que é possível falar inglês sem gastar milhares de dólares no intercâmbio. Você pode aprender aqui, como eu aprendi. Olha só os módulos do curso. Eu dividi em 8 semanas. Então, eu desenhei esse curso para que você terminasse tudo muito rápido, em 8 semanas. Mas você vai ter acesso por 1 ano. Então, você pode estudar no seu tempo, no seu horário, quando você quiser. Mas vamos lá, eu separei por semanas, só para vocês entenderem. Cada semana é um módulo, certo? Dentro de cada módulo tem 4 aulas. Então, o primeiro, eu começo realmente do Hello, how are you? Só que num nível um pouco maior, que você vai ter que relembrar como se apresentar, como falar com as outras pessoas, falar do seu trabalho, tudo na aula 1, aprender a se apresentar e se descrever, ok? Daí você vai falar sobre rotina, sobre reuniões. Teve alguém aqui que falou que precisava disso para reuniões, para aprender rápido. Acho que esse curso pode ser para você. E, claro, na aula 3 de todas as semanas, eu foco em gramática. Então, tem exercícios, tem listening, tem texto, tem vídeo, bastante coisa para você baixar, PDFs, também tem o script de cada aula. Então, você fala, poxa, eu não vou entender esse curso porque é em inglês. Vai sim, tem o transcript, inscript, o que você quiser, né? De cada aula. Então, a aula tá inteira escrita também para você ver. Como se fosse uma legenda, mas em um PDF. E aí, a minha aula 4, ela é sempre algo motivacional. E sempre vindo de algo de alguma mulher. Então, ou o texto foi escrito por uma mulher, ou é um vídeo motivacional de uma mulher famosa. A primeira é da Michelle Obama, tem da Jane Fonda, que eu gosto bastante. E eu dividi os módulos em semanas e com títulos, né? Com temas. Lead, que significa liderar, então você vai aprender a falar de você mesma e se motivar. A segunda semana a gente vai falar sobre celebrate, então a gente vai falar de coisas legais. Viagens, hobbies, estilo de vida, felicidade, sucesso. A terceira semana é grow, que é crescer, então você vai falar de pessoas que te inspiram, mulheres que te inspiram, você vai falar da sua infância. E a Jane Fonda, que eu gosto bastante. Então, quando a gente aprende isso, a gente fala sobre o passado, sobre verbos regulares e irregulares. Então, o negócio é sério. Eu gosto de ensinar a partir dos vídeos, a partir de outras pessoas, a partir do ponto cultural. Porém, temos gramática também. Não dá para fugir dela, gente. A semana 4 é Explore. Então, para as pessoas como eu que gostam de viajar, temos atividades em aeroporto, em sightseeing, que é passear pela cidade, e fala sobre present perfect, tem leitura,
Vocês vão gostar bastante. Toda vez que tem um texto para ler, também tem o listening desse texto, ok? Semana 5 é plan. Então, quando a gente planeja, a gente está pensando sobre o futuro. Então, a gente vai falar de carreira, objetivos, planos para o futuro. E essa aqui eu modifiquei. Ao invés de colocar uma aula de motivação, coloquei uma música. Mas a música também é motivacional. De uma banda que vocês não conhecem. Então, vocês vão se surpreender. Depois, a semana 6, awaken. Então, é para despertar. Despertar, como assim? Você vai expressar sua opinião, aprender a dizer sim, não, concordar, discordar. E a gente vai ver uma aula sobre mulheres em liderança. Então, sempre temos temas relacionados também ao trabalho, para quem precisa do inglês para ontem. Ou para quem já estudou bastante, já estudou outros métodos em outras aulas, outros professores, outros cursos e ainda sente que não é fluente. Eu vou falar de um bônus que vocês vão gostar daqui a pouco. A semana 6 se chama Achieve. Achieve é realizar, conquistar. Então, a gente vai falar de habilidades que a gente tem no presente e no passado. Vamos falar sobre os modal verbs e a aula de inspiração, essa aqui que é do currículo. A gente vai montar o currículo de uma mulher famosa, a Marie Curie. É francês, né? Marie Curie. Francês não sou muito boa, não. E aí a gente vai falar dela e montar um currículo. Depois você vai poder montar o seu. E a última semana se chama Believe. E aí você vai aprender coisas diferenciadas. Expressões, conjunções, como contar uma história em sequência. E tem uma aula de encerramento. Sempre com bastante coisa, bastante conteúdo. Então, você poderia fazer esse curso em 2 meses, em 8 semanas, se você quiser estudar todo dia, todo dia, todo dia. Se você não quiser estudar todos os dias, foi assim que eu pensei no curso inicialmente. Se você não quiser estudar todos os dias, você vai ter acesso a esse curso por 1 ano. Então, você pode estudar no seu tempo e do jeito que você achar melhor. Ok? Vamos lá. Bônus. Lembra que eu falei que tinha muito bônus? Eu escolhi aqui 4 mulheres. Uma delas é a minha irmã, né? Olha lá. Eu sou a Aline Almeida, ela é Caroline Almeida. E é sobre essa aula que eu quero falar. A gente vem falando aqui sobre insegurança, falta de confiança, autossabotagem, medo de errar. E eu gravei uma aula que eu quero que você comece o curso a partir dessa aula com a minha irmã, que é psicóloga. Então, a gente abordou todos esses tópicos. Então, antes de você começar a aula, o curso, você vai se sentir segura com como é que a gente pode fazer? O respaldo de uma profissional da área para te ajudar. Muito legal. Então, ela é psicóloga e ela vai te ajudar a desbloquear as travas emocionais para ajudar a fluência. Acho que isso você não vê em curso nenhum. Uma aula com uma psicóloga. E aí eu vou ter mais bônus aqui, ó. A Ariane Ribeiro vai te ensinar com mais confiança a dominar o seu autoconhecimento. A Amanda Almeida é estrategista em personal branding e futuro do trabalho, vai te ajudar com a sua carreira. A Cláudia Lebi é especialista em intuição e carreira também, vai te ajudar na sua vida profissional. Além disso, você vai ver um guia de estudos para baixar o PDF e vai ter um grupo exclusivo de WhatsApp só para alunas do curso. Ok? Meus vizinhos estão gritando. Mais detalhes sobre o curso. Você vai ter 15 dias de garantia, então se você comprar o curso, assistir, não gostar, você pode pedir o reembolso na plataforma, não tem problema, você não precisa explicar por quê. Contanto que esteja dentro desses 15 dias, é incondicional. Você pode pedir de volta o seu dinheiro sem problema algum, dentro de 15 dias, certo? E você vai ter acesso a toda a plataforma e as aulas por 1 ano, como eu disse. Eu vou fazer atualizações também dentro dessa plataforma durante esse 1 ano para você ter razões para voltar e assistir os vídeos de novo. Você vai ter um material de estudo com mais de 80 conteúdos diferentes para acessar e usar em qualquer momento da sua vida. Então, se você precisar montar o currículo, não montou na hora, volta lá que tá lá para você ver depois. As aulas são gravadas, tá em alta qualidade, então a gente segue uma metodologia de verdade que eu desenvolvi nos meus 18 anos dando aula. Então, eu acredito que você consiga dar um salto no seu nível de inglês em pouco tempo, usando essa metodologia. Eu já faço isso há bastante tempo, então eu acredito que as minhas alunas que já vêm com essa história de 17 anos conseguiram e você também vai conseguir.
e receber apoio e assistência tanto da minha parte quanto do meu time de suporte às alunas. Então, assim, você vai ter um resultado real. Bora lá. E olha só, com tudo isso, método, PDF, todo o suporte, olha só, inicialmente o valor era de R$ 924. Só que agora, para as próximas 24 horas, para você que está aí agora, tem uma promo, né? Em inglês era on sale, sale. Então a gente tem uma promoção para as primeiras 24 horas de 12 de R$ 59,90. Sem juros, só para as primeiras 24 horas. Então agora são 9h14. Às 9h14 de amanhã, volta para o preço normal, ok? Então, 12 vezes de R$ 59,90 sem juros para as pessoas que se matricularem nas próximas 24 horas. O link vai estar aqui, ó, no chat. A Juliana vai colocar aqui para mim o link. A Juliana é minha moderadora. Então, quem quiser estudar comigo, não perca a oportunidade, que nas próximas 24 horas é só 12 de R$ 59,90, que dá um total de R$ 718. Ó, Luigi, a minha aula particular custa R$ 120 a hora. Então, eu acredito que se você fizer as contas, uma aula particular de 1 hora de duração por R$ 120 vai ficar muito mais alto o valor para ter uma aula comigo do que se você entrar neste curso. E eu acho que você vai gostar e vai valer a pena. E eu ainda tenho mais uma novidade. As 5 pessoas que se matricularem nas próximas 24 horas, essas 5 primeiras alunas vão ganhar uma aula exclusiva comigo. E aí vai ser ao vivo comigo para tirar todas as dúvidas. A gente vai conversar e marcar que dia vai ser essa aula, certo? As 5 primeiras só. Então, não se esqueça, nas próximas 24 horas, R$ 59,90, certo? 12 vezes de R$ 59,90. Mais barato que uma pizza, né, gente? Por favor. Pizza aqui em São Paulo tá quanto? Eu amo pizza. A pizza aqui em São Paulo tá o quê? R$ 72,90, né? Então, tá melhor do que isso. Como que você vai receber esse curso? Assim que você fizer a compra com um cartão de crédito parcelado, ou Pix, ou o boleto à vista, você vai receber um e-mail da Hotmart, que é a plataforma, e o curso inteiro vai estar lá dentro. Você vai receber as 10 primeiras aulas, já pode assistir hoje. E aí você pode começar já a interagir comigo pelos comentários, pelo grupo de WhatsApp, e a gente vai marcar a aula para as 5 primeiras ladies que se matricularem, certo? Então, 24 horas, o link tá aqui, a Juliana Souza, ó, colocou. É só clicar, vai lá ver, lê com calma, que você vai gostar. O curso é inteiro em inglês, não esqueça disso, ok? Mas é para você. Você vai ficar com medo aí, ó, não fica. Você vai ter vários recursos para conseguir se dar bem nesse curso, tenho certeza. São em inglês rápido e de uma forma realmente efetiva. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Muito obrigada por ouvirem sobre o meu curso. Eu espero que vocês venham participar comigo, que vai ser muito divertido. Deixa eu ver se eu falei tudo o que eu queria falar. Acredito que sim. Ainda temos mais aula? Claro, temos mais um pouco de aula, sim. Eu queria mostrar para vocês uma aluna minha que também se chama Aline. A Aline estudou comigo, fez esse curso. E olha só que legal. Veja se vocês conseguem ouvir também o que ela tem para falar. Olha que bonitinho ela falando em inglês. Stand meetings with colleagues from different countries. And more important, I make myself clear when I talk to them. Vocês entenderam? Vou colocar de novo, hein? Aline, meu orgulho, ó. Ouve aí mais uma vez o que ela falou. Já serve de exercício de listening. I use English all the time in my job. And I can understand meetings with colleagues from different countries. And more important, I make myself clear when I talk to them. Legal, né? Ela fala direitinho. E esses dias ela mandou uma mensagem para mim ainda, dizendo que tinha se sentido muito bem. A Aline, gente, essa aluna, ela
Ela mentia, falando que estava passando mal para não entrar em reunião de inglês. É mole, gente. Como é que pode uma coisa dessa? E aí, esses dias, ela mandou para mim, dizendo que estava se sentindo muito bem, muito segura participando das reuniões. E ela consegue falar, tá vendo? Mesmo assim, falando bonitinho, gravando vídeo, ela travava na hora das reuniões. E hoje, não mais. Muito legal. Ela me mandou pelo WhatsApp, dizendo que tinha dado tudo certo. Então, acredito que, assim como a Aline, você também consegue. Se você já tentou várias vezes e ainda não conseguiu, ou se você já sabe e não consegue falar inglês, esse curso é para você. Você pode ter medo de não conseguir de novo, mas vai conseguir. Vamos continuar essa aula aqui. Olha só, a Ana Paula perguntou: a internet caiu, o curso será pago? Sim, Ana Paula, o curso em si, essa aula não, claro. Essa aula eu estou aqui gratuitamente para vocês, mas o curso em si será pago. E se você não conseguiu assistir toda a parte que eu expliquei sobre o curso, Ana Paula, você pode assistir de novo, que eu vou deixar essa aula disponível, tá bom? Vamos lá. Falando aqui mais um pouquinho, ó, para quem é o método Elas Falam Inglês? Para quem? Para você que já estudou antes inglês e precisa praticar. Então, você está aí com seu inglês enferrujado, sem se sentir bem, venha para o curso. Para você que deseja viajar sozinha e não ter mais fronteiras. Assim, ninguém vai te segurar mais. Vai ficar com rodinha no pé. Não vai ter mais medo de viajar nem passar pela imigração. Talvez pela imigração ainda fique com medo, porque eu fico sempre. Para você que quer melhorar sua pronúncia, sim, porque o curso é inteiro em inglês, vai melhorar a pronúncia, vai melhorar o listening, vai melhorar tudo. Para você, uma mulher que deseja se destacar com o inglês no seu trabalho ou se destacar na vida. E para você, mulher que já tem noção de inglês, mas trava na hora de falar. Essas travas vão embora. Lembra da aula com a psicóloga? Só por aqui. Olha só, eu comentei um pouquinho sobre isso. Eu vou falar um pouquinho mais uma vez. Inglês para o trabalho. Muitas pessoas aqui falaram de viagem, falaram de trabalho, então eu acho que vocês vão gostar desse pedacinho que falta. Acho que vocês viram por aí esse comentário na internet que a gente estava publicando. Você sabia? Segundo a pesquisa da Cato, apenas 1% da população brasileira realmente é fluente no inglês. E o salário de quem é fluente tem o inglês... Como é? Calma, errei. Vou ler de novo. Segundo a pesquisa da Cato, apenas 1% da população brasileira realmente é fluente no inglês. E o salário de quem é fluente, de quem tem o inglês fluente, pode ser até 70% maior. Isso é uma pesquisa comprovada lá da Cato. E eu queria falar para vocês assim, quando a gente pensa em inglês para o trabalho, quando a gente pensa em inglês para o trabalho, a gente acha que vai ser só de business, só de reunião, só de como apresentar gráficos. E não é bem isso. Qual é a sua área? Vocês trabalham com o quê? Vocês me explicaram um pouquinho lá no começo. Tem gente aposentada, tem gente que é cabeleireira, tem gente que ainda é estudante, ou ainda não sabe como que vai estudar. Então, qual que é a sua área? Olha só que legal o próximo slide. Eu preciso abrir aqui que eu não enxergo. O índice de proficiência em inglês para empresas da EF, né, que é a English First, é uma instituição de inglês internacionalmente reconhecida. Olha só que interessante. Que áreas tem que ter a proficiência? Baixa, moderada, alta ou muito alta? Muito alta não tem nenhuma, ufa. Acho que é só professor de inglês, né? Mas olha aqui, para quem trabalha com viagens e turismo e consultoria de business, de negócios, a pessoa tem que ter a proficiência alta no inglês. Então imagina quantas oportunidades você pode ter falando inglês se você for dessas duas áreas. Você tem que ter a proficiência moderada em telecomunicações, construção e engenharia, aviação, tecnologia, bancos, finanças e seguros.
É muito interessante. E aí vem outras áreas mais ou menos de serviço que você não precisa ter a proficiência muito alta. Interessante esse slide, né? Muito interessante. Então aí você tem aqui uma justificativa para você começar a estudar inglês para melhorar o inglês que você já tem agora. Eu também separei aqui uma informação de que o Brasil está no ranking, eu não sei nem falar esse número, é 53º lugar no ranking de países que têm a proficiência baixa em inglês. No 3º lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa mudar essa situação. Então, com tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, com tudo sobre o meu curso, eu acredito que vocês possam vir para o curso, conseguir se desenvolver em inglês, melhorar o seu inglês, e assim a gente vai mudar esses números e vocês vão ficar mais fluentes em inglês. Vocês têm perguntas para mim? Lembrando, o link do meu curso está aqui no chat. O link está aqui no chat. Mas eu não sei se está correndo aqui os comentários. Calma, gente. Foi um problema técnico. Juliana, você está aí? Fixa o link, por favor, no topo do chat. Dá para fazer isso. Não sabia, tô sabendo agora. Fixa o link, por favor, no topo. A Juliana colocou aqui de novo, mas dá para fixar lá no topo. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Tudo isso. Acredito que só com essa aula gratuita vocês já aprenderam bastante coisa. Teve exercício, teve conversa, bate-papo. Vocês têm perguntas para mim? O link do curso está aberto, vocês podem fazer a matrícula. Lembra do valor 12 de R$ 59,90, um ano de acesso ao curso. Hã? Eu não sei mexer. Então, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui para antes de terminar. Tentar entrar dentro da Hotmart, da plataforma, para mostrar o curso para vocês. Eu não sei espelhar. Eu não sei o que falar. Saiu do script. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do meu curso. Ficou aqui. Eu já respondi. A internet caiu. O curso será pago? Sim. 12 de R$ 59,90. Eu tô com um ajudante aqui. E aí a gente quer mostrar para vocês a plataforma, como funciona, como é o curso por dentro. A gente está tentando. Só um pouquinho que vai dar certo. O que vocês podem fazer dentro do curso? O que vai acontecer? Os PDFs. Posso mostrar um pouquinho como funciona lá dentro. Lembrando, as 5 primeiras alunas vão ter uma aula ao vivo comigo. A gente vai bater bastante papo. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem acessar o curso do celular, do tablet, do computador, de onde vocês quiserem. Dá para assistir as aulas offline, se vocês baixarem o aplicativo da plataforma que se chama Sparkle. E aí vocês conseguem assistir andando na academia, lavando louça, levando as crianças na escola. Vocês conseguem assistir, ouvir o curso de qualquer maneira, de qualquer jeito que vocês conseguirem. Então, vamos aqui, vamos continuar só mais um pouquinho para tentar mostrar para vocês como a gente faz dentro da plataforma. É bem simples. Fazendo a compra em 20 minutos, um e-mail já está na sua caixa e você já vai conseguir acessar o curso. A gente vai conseguir mostrar o curso para vocês. Olha só. Agora vai. Estão vendo? Tem um delayzinho. Mas olha só que lindo o curso. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês sobre módulos tá aqui agora e vocês já conseguem ver. Aqui, comece por aqui. O inglês e as travas emocionais, que é a aula com a minha irmã psicóloga. Tá aqui. Depois eu tenho um módulo introdutório, que é
Bem-vindos. Explico tudo que eu expliquei aqui para vocês: direitos e garantias, contrato do curso, como estudar, cronograma do curso. E aí começam os módulos. Tá dando certo? Não compartilhou? Ah. Vai falando, vai falando. Eu quero muito mostrar para vocês como é a plataforma do curso. Pode estudar no ônibus, pode estudar lavando louça. Lembrando que, se você já tem o nível de inglês legal, você vai conseguir com muito mais facilidade, mas o curso é completamente em inglês. Então, se você precisa do apoio, você vai ter que usar os recursos da plataforma. Entrar, olhar o PDF, vai ter que ler o script da aula, comparar com o que eu estou falando e o que você está lendo. Então, você pode ver de qualquer lugar, sim, mas se você precisar de um apoio, você vai ter esse apoio lá dentro da plataforma. Pode baixar o material. Não está aparecendo ainda, a gente está tentando, mas eu estou falando. Você pode baixar o material, pode baixar no seu celular. Você só não pode baixar o vídeo, mas você pode baixar os PDFs, os MP3. Você vai ter o grupo de WhatsApp para conversar comigo e com as outras alunas, e assim você vai poder praticar a conversação. Você vai conseguir baixar tudo para deixar organizado dentro do seu computador, menos as aulas. As aulas você tem que assistir dentro do... As aulas você tem que assistir dentro do Sparkle, lembrei o nome. É um aplicativo da Hotmart que você pode baixar no seu celular e assim você consegue assistir as aulas como se fosse um Netflix, no ônibus, na academia, na sua casa, onde você estiver. Ajuda bastante esse aplicativo para quem não tem muito tempo para estudar. E eu acredito que você precise separar um tempinho, pensar num tempo para você, se livrar de todas as distrações, colocar os seus filhos para dormir ou deixar com o pai, e aí você consegue ter esse tempo para você, para estudar, que é muito importante. Tem certificado? Ninguém fez essa pergunta. Tem certificado. No final do curso, quando você terminar todas as aulas, você faz um tick em cada uma das aulas, assistido, e aí no final você vai conseguir emitir o seu próprio certificado por dentro da plataforma da Hotmart, com mais de 80 horas de curso. Não funciona, né? A gente tentou muito mostrar para vocês a plataforma dentro do curso, mas não funcionou. A gente teria que sair da transmissão e voltar, e aí eu perco todas vocês. Então, o que eu recomendo para vocês? Que você entre, participe, tem o teste de 15 dias, a garantia, e aí, se você gostar, você fica, se você não gostar, temos o reembolso da garantia incondicional. Então, pode ficar tranquila quanto a isso. É só apertar um botão lá dentro da Hotmart que o reembolso é feito, ok? Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente finalizar? Alguma pergunta sobre o curso? Alguma pergunta sobre mim? Eu sou formada em turismo e também pela Universidade Mackenzie em recursos para o ensino de inglês como língua estrangeira. Então, eu gosto mesmo de ensinar através de diversos recursos de inglês. Tem mais perguntas? Então é isso. Thank you so much for being here. Deixa eu colocar minha tela bonitinha aqui, ó, para finalizar. Aê, thank you so much for being here, ladies. Bye for now. Bye, bye. Thank you. Vejo vocês lá no curso. As 5 primeiras vão ter uma aula comigo. Sejam bem-vindas. Bye, bye.